Olá, Cuiabá, bom dia! Estamos aí nesta quinta-feira, vivendo aí o quarto dia do ano de 2007. E nós estamos começando mais um programa especial na Mira da Lei. Mas a gente já vai de bate-pronto cumprimentar aqui o Coronel Carlos Estevo, hoje pastor evangélico, ele que teve relevantes trabalhos importantes na segurança do Estado e hoje tem uma missão especial, né? Coronel, eu quero te cumprimentar, um bom dia e muito obrigado pela sua participação conosco. É um prazer estarmos aqui pela vez primeira e gostaríamos de, nessa oportunidade, estar felicitando ao nosso nobre apresentador pelo programa bastante altruísta e de relevante importância na consolidação da promoção da imagem da sociedade. Coronel, a nível espiritual, que explicação nós temos para tanta violência? Biblicamente, aprendemos que a violência é um mal que procede do coração do homem. Os maus pensamentos, o homicídio, o adultério, enfim. Então entendemos que essa avalanche ela se consolida cada vez mais no distanciamento que o homem tem tido de Deus, né? Automaticamente os preceitos de amor, de valorização da vida, eles ficam relegados a um plano inferior. O que acontece, por exemplo? A violência ela é fruto de quê? O senhor está falando aí, o senhor explicou, né, dos maus desígnios, mas o fruto original disso aí? Exatamente são os nossos conflitos internos. Né? Biblicamente falando, nós aprendemos que todos os conflitos existentes na esfera das relações humanas é proveniente do desejo de poder, do desejo de obter mais, do desejo de lutar contra entre aspas, um sistema que não atende, não contempla as nossas mínimas necessidades. E entendo que o ser humano, por não ter essa visibilidade de Deus como primazia, ele acaba levando a vida a sua própria forma de viver, com seus valores, enfim. E aí há o desrespeito natural entre as pessoas. Também falando desse assunto, está conosco aqui Inspetor Calonga, da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, bom dia. De onde começou essa violência? Bom dia, meu prezado Carlos Dorileu, irmão em Cristo Jesus. Eu agradeço aqui essa oportunidade de poder estar aqui, podendo trazer uma contribuição para esse assunto que muito assola o seio da sociedade. A gente crê que tudo isso se deve a vários fatores, entre os quais a gente busca o entendimento no mundo espiritual. Como o pastor acabou de mencionar, o coração do homem ele é vaidoso. E a própria palavra de Deus diz que ele é inclinado para o mal. Porém, existem regras estabelecidas por Deus, que está na Bíblia. São regras morais, são regras espirituais. E são conceitos também da própria sociedade que são violados conforme a formação desse ser. A gente crê que quando os limites desse ser humano eles são quebrados, aí sim o mal começa a dominar na vida dessa pessoa. A partir do momento que ele tem prazer e respeito à lei de Deus, a gente crê que a vida dele vai ser iluminada e guiada pelas intenções e pensamento de Deus. Sendo Deus um ser bom, logicamente aquela pessoa estará tendo uma conduta boa. Porém, a partir do momento que quando ela quebra essa lei, essa regra, é uma regra de lei, ele vai ser conduzido também por um mal, que a gente vê como trevas. É o reino de Deus e o reino de Satanás na realidade. O primeiro crime praticado biblicamente, qual é, inspetor? O primeiro crime, você vê, na raça humana, o ciúme provocado entre dois irmãos. Então você vê que houve no seio da família entre Caim, que cometeu um crime contra o seu irmão Abel. Ali foi fomentado pela inveja. Então você vê que o mal, ele procede de dentro do seio da família. A gente vê aí a sociedade em si, de uma maneira geral, sendo assolada por essa violência, mas o mal começa lá dentro, no seio da família, intrafamiliar. E nós vemos aí também, nesse exemplo que o senhor acabou de dizer, que de dentro de uma família, ali entre dois irmãos, havendo um homicídio, o primeiro homicídio na face da terra.
Nós vemos aí também, hoje, nos noticiários, um irmão contra irmão, um pai contra filho, até também por cumprimento da própria palavra do Senhor Jesus Cristo, que ele disse que nos últimos tempos são prenúncio dos últimos acontecimentos, dos últimos dias. E você vê também a formação familiar, e a família sendo a base da sociedade, e logicamente isso aí vai refletir na sociedade. Sim. Aí, Coronel Carlos Estevam, a partir desse crime que começou a violência, ou anterior houve algum acontecimento que gerou isso? Não, biblicamente falando, o primeiro homicídio registrado entre as humanas foi justamente o homicídio de um irmão, Caim, matando o seu irmão Abel. E fruto, justamente, de um pecado, de um mal interior que procede do coração do homem, chamado inveja, ciúme, que deriva de tantas outras atitudes comportamentais do ser humano. Por ciúme, as pessoas matam, por ciúme, as pessoas roubam, por ciúme, as pessoas degradam, aviltam contra a dignidade do seu próximo. Enfim, o ciúme é um chamado espírito dominador, que tem sob a sua mercê, no mundo espiritual, várias outras intervenções demoníacas, trabalhando, né, contra aquilo que Deus permeia em favor das pessoas. Eu queria saber a causa, por exemplo, por que existe tanta violência? Por que começou a violência? A origem da violência foi por causa da desobediência ou por causa desse crime de Caim e Abel? Não, naturalmente a desobediência se consolidou na relação entre Caim e Abel, porque à luz da Bíblia Sagrada, ambos foram oferecer um sacrifício ao Deus vivo. E embora os mesmos tivessem as mesmas intenções em oferecer o sacrifício de qualidade, todavia, quando Deus mensurou o interior do coração de Caim e de Abel, Deus detectou que a intenção de Abel era uma intenção justa, era uma intenção desprovida de vaidades pessoais, ao contrário de Caim, que ofereceu um sacrifício com a intenção eminentemente de colocar à tona uma espécie de competitividade com seu irmão Abel, porque na verdade já tinha nascido dentro do seu coração o pensamento de que Deus tinha Abel como primazia da sua vida, e isso não era verdade. Sim. Quer dizer então, inspetor Calonga, que as maldições e toda essa violência é originária daquela desobediência, quer dizer, a partir da desobediência então começou essas maldições, essa guerra, essa violência e tudo isso que acontece de ruim. Toda desobediência ela tem uma consequência. A Bíblia ela traz a luz da Bíblia, ela traz uma lei chamada lei da semeadura. O que o homem planta, ele vai colher. E a palavra de Deus ela é bem clara no livro de Jeremias, diz assim: eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. No geral, nós temos que entender a imutabilidade de Deus. Deus ele não muda, ele não vai mudar a condição dele de Deus, os preceitos dele, os atributos dele para beneficiar essa ou aquela geração. Então, veja bem, analisando ali no paraíso, como traz a luz da Bíblia, a queda de Satanás, a queda de Lúcifer, e que hoje se tornou no diabo e em Satanás, ela foi proveniente de uma desobediência. Nós vemos ali também a queda do homem do paraíso, também fruto de uma desobediência. Então, a cada ação de obediência, você colhe bons frutos. A cada ação de desobediência, você vai colher um mau fruto. Isso é uma regra básica e lógica que nós vemos no nosso dia a dia. Então, isso vem gerado pela desobediência. Você desobedeceu, você vai sofrer uma consequência. Você trilhou pelos caminhos bons, você vai colher bons frutos. Sim. Aí, pastor Carlos Estevam, é possível uma pessoa viver sem sofrer violência, viver em paz? A paz é eminentemente fruto de uma relação nossa íntima com Deus. Ela está totalmente descompromissada com o mundo exterior. Na verdade, o que circunda em nossa volta, vamos dizer assim, essa violência visível, assassinato e outras coisas mais, tem muito pouco a ver com o nosso estágio de vida interior com Deus. Isso numa situação individual. Todavia, quando a gente recebe de Deus essa paz interior, onde a situação do mundo exterior não influencia em nada no seu comportamento, na sua relação com Deus, automaticamente, por essa intimidade com aquele que é celestial, gera em nós uma necessidade
um desejo ardente de procurar, de alguma forma, contribuir de maneira favorável para o bem-estar da sociedade e das pessoas que se enveredam por essa prática, por esse caminho, por serem justamente pessoas que têm conflitos interior bastante profundos, infelicidade, amargura, sentimento de inferioridade, outras coisas mais. E nós temos que mostrar para essas pessoas, através da palavra, que Deus está aí à mercê da satisfação, do prazer, da alegria de todos os seres humanos, independentemente de placa religiosa ou coisa que o valha. Sim, as pessoas falam muito de maldição, pastor. O que é maldição? A maldição é justamente dentro da amplitude que foi abordada pelo nosso irmão, companheiro Calonga. É o ato de você desobedecer aos preceitos de Deus. Porque Deus sabe exatamente o que é melhor para o ser humano. Quando não há esse interesse deliberado em a gente trilhar nos caminhos do Senhor, para que Deus realmente conduza a nossa vida com vitórias claras, com vitórias sustentáveis, automaticamente o homem ele se envereda pela prática dos seus próprios interesses. Quer dizer, Deus não tem participação nenhuma no processo, né, da sua vida. Então ele anda por onde ele quer, ele pensa da forma que ele quer pensar, ele age da forma que ele quer agir, e automaticamente, se Deus está fora desse processo, então Deus vai entregar ao homem as suas próprias paixões, os seus próprios desejos, e mais cedo ou mais tarde ele vai entender que pela sua limitação ele não pode atingir uma felicidade total, uma conquista total nesse mundo passageiro, porque existem valores intrínsecos dentro do nosso interior que não pode preencher por dinheiro, não pode preencher por posição social, não pode ser preenchido por nada, essa vida a não ser Deus. O homem é um ser biopsíquico, só espiritual. Ele tem carências biológicas, psíquicas, sociais e espirituais. E quando se envereda por esse último detalhe, Deus ele é insubstituível no interior da alma do homem. Então, a maldição, inspetor Calonga, a maldição é consequência de pecado, né, inspetor? O que é pecado? Pecado é a quebra de uma regra estabelecida. E quando se fala assim em pecado entre Deus e o homem, porque há o pecado que o homem comete a si próprio, há pecado que ele comete contra seu irmão e há pecado que ele comete diretamente contra Deus. E a Bíblia ela traz vários exemplos disso aí. Agora, o pecado, a quebra dessas regras, a quebra dessa lei é a que ela gera maldição. Às vezes nós temos aí, numa maneira geral, a sociedade em si, ela tem um conceito de maldição, ser ali um amuleto, você ter um amuleto ali, você vai espantar a maldição. Eu queria trazer um exemplo mais prático dentro da nossa regra, do nosso trabalho, sobre um exemplo de maldição e um exemplo de quebras de regras. Você forma-se como um condutor. Você vai para um centro de formação, um centro de habilitação para condutor. Ali você aprende todas as regras. A partir do momento que você deixar de obedecer aquela regra, você vai estar sujeito às consequências da quebra daquela regra. A pessoa às vezes, tendo noção de que ela tem que manter uma velocidade compatível para aquela determinada rodovia, fazer todas as regras de conversão, obedecer a sinalização. A partir do momento que ele quebra essas regras, ele vai sofrer consequência. Ele não manter uma direção defensiva, às vezes, muito pelo contrário, a direção defensiva daquele condutor, ela se torna ofensiva. Alta velocidade, ultrapassagem perigosa, ultrapassagem na curva. Quer dizer, então, aí sim ele está trazendo a maldição. Então, nós vemos aí um exemplo de maldição na vida daquela pessoa. Aquela pessoa que conduz um veículo obedecendo toda a regra, e veja bem, eu quero trazer uma situação para esses dois tipos de pessoas. Deus, ele está compromissado com aquela pessoa obediente. Com a pessoa desobediente, muitas vezes, ele quer até que ele quer obrigar Deus que vele pela condição de saúde dele, pela condição física dele. Mas se ele está buscando mal, como é que Deus, ele vai querer cobrar de Deus isso? Então aí nós vemos aí a grande maldição, quando a pessoa quebra as regras, aí ela vai estar sujeito às consequências. Sim. Aí, pastor, a gente sabe, pastor Carlos Estevam, que de repente o homem precisa ter uma religião, ter um vínculo com Deus. Como escolher? Qual que é a religião certa, pastor? Veja bem, nessa nossa relação com Deus, nós não priorizamos a chamada religiosidade. Nós temos a compreensão de que quando o homem procura deliberadamente
deliberada e espontaneamente, agradar o coração de Deus, naturalmente Deus o conduz por uma postura comportamental, de pensamento, de atitudes, de ações, eminentemente voltadas para o senhorio de Cristo. É importante memorar o seguinte, que a obra de Deus na vida do ser humano, ela é eminentemente uma obra de amor. E o amor é livre. O amor é livre. Quando um homem, por exemplo, ele é envolvido pelo amor de Deus, ele naturalmente ele pode ser namorar, ele pode casar-se com uma ex-prostituta, uma mulher de boa conduta pode casar com um ex-homossexual, porque o amor é livre. Quando se ama, se ama. E isso que é importante entender, que Deus é amor. E o amor, ele é uma moeda que não deixa na vida de A ou de B nenhum tipo de dívida, a não ser mais amor. A única dívida que o ser humano tem na face da terra com relação ao seu próximo é amar o seu próximo, independentemente do que ele seja. E essa é a grande lição que Deus traduz na terra aos homens nas suas relações. E é assim que Deus se torna um personagem profundamente notório entre as humanas, na medida em que os seres humanos, em conhecendo os preceitos de Deus, ama ao seu próximo com um amor que tudo sofre, que tudo suporta e que tudo crê. Sim. Aí, pastor, de repente a gente encontra pessoas que de repente cometeu erros, pecado. Aí ele se arrepende, e quando ele se arrepende, ele já está perdoado, ele não vai sofrer nenhuma consequência por aquilo que ele praticou. A Bíblia Sagrada nos ensina que Deus perdoa o pecado, todavia o ser humano não está livre de sofrer as consequências do pecado. Nós temos uma infinidade, por exemplo, de detentos que estão hoje cumprindo os ditames da justiça, 10, 15, 20, 30 anos de reclusão, que estão dentro dos presídios e que lá encontraram com o Senhor Jesus, servem a Jesus, mas nem por isso, ao optar por Jesus na vida deles, eles estão fora do cumprimento dos preceitos da justiça humana. É importante frisar que Deus respeita a justiça humana e Deus a tem como um valor imensurável na promoção do caráter do ser humano. Deus, ele é esse ser que ensina-nos a nos relacionarmos entre pessoas, entre leis, entre regras, enfim. Deus é um ser do relacionamento. Eu quero falar com o inspetor Calonga, a gente ouve muito, inspetor, sobre sai demônio do câncer, sai demônio disso, demônio daquilo. Os demônios, eles trabalham de uma forma organizada? Existe um certo demônio para cada coisa, inspetor? Olha, se nós formos ver à luz da Bíblia, nós vemos aí que Jesus, em determinada situação, na sinagoga, ele ensinava e havia ali uma senhora que há muito se encontrava enferma. E quando Jesus se refere a ela, se dirige-se a ela de uma forma para curá-la, ele expulsa um espírito de enfermidade ali. Ele repreende aquele espírito de enfermidade. Então nós acreditamos, cremos que o mal, ele se manifesta dentro do mundo, dentro do reino de Satanás, de uma forma organizada. Porém, essa organização que existe, ela é inclinada para o mal. São potestades, são reinos que nós vemos aí, que ele trabalha com o intuito de praticar o mal. Uhum. A própria palavra do Senhor, lá no livro de Coríntios, diz assim que não há de se admirar, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, que não há de se admirar que Satanás faz-se anjo de luz. Ele às vezes pratica até o bem, mas com intenção, a consequência é o mal. Então, nós cremos que as enfermidades, elas são praticadas pelo reino do mal, pelo reino de Satanás. Um bom dia, amanhã estamos de volta com todos os fatos registrados pela polícia.